Examinando as Escrituras. Olá, amados, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sou seu amado irmão em Cristo, Ivanilson Belo, e venho trazendo aqui mais um estudo da Palavra de Deus. Passamos aí um bom tempo sem gravar no nosso canal do YouTube, Igreja em Pernambuco. Você que está nos ouvindo pela Rádio Terapia Web, você que vai nos ouvir pelo YouTube, você que vai receber essa mensagem no WhatsApp, estude conosco, preste bem atenção. Vamos falar acerca dos dois sacerdócios. Segundo o dicionário da língua portuguesa Aurélio Albuquerque de Holanda, sacerdócio significa missão vulnerável, honrosa. A palavra de Deus, contida nas Escrituras Sagradas, denominada Bíblia, nos fala de dois sistemas sacerdotais. O sacerdócio levítico, assim chamado por ter sido exercido pelos levitas, e o sacerdócio de Melquisedeque, que é o sacerdócio do Deus Altíssimo, sem genealogia, sem pai, sem mãe, sem princípio de dia e fim de existência, a figura do Senhor Jesus Cristo. Para começarmos aí, quero dizer para você que vai ser várias partes esse vídeo, porque é um estudo muito longo. E você vai observando as Sagradas Escrituras, vai acompanhando os textos bíblicos conosco. Lá em Hebreus capítulo 7, versículo 1 ao 4 nos diz: porque este Melquisedeque era rei de Salém, sacerdócio do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu dízimo de tudo. Primeiramente, por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu dízimo dos despojos. Hebreus, capítulo 7, versículo 1 ao 4. Melquisedeque era amado sacerdote antes mesmo da implantação do sistema sacerdotal levítico. Entender sobre estes dois sistemas é de grande importância à Igreja do Senhor. Por esta razão, o apóstolo Paulo escreveu sobre isto na carta aos Hebreus. A maioria das heresias surgidas até o presente momento é fruto do desconhecimento deste importante assunto. Com este estudo, desejamos ajudar os irmãos a saber mais sobre os dois sistemas sacerdotais. Uma das muitas perguntas que se faz entre os crentes
na palavra de Deus é sobre a lei e a graça. Em qual contexto está situada a igreja do Senhor Jesus? Para que possamos ficar bem esclarecidos sobre esta questão, é preciso saber sobre o Israel de Deus, nação, e o Israel de Deus, igreja. O Israel de Deus, nação, foi formada segundo a descendência de Abraão. Os que descendem de Abraão, na linhagem de Isaac, são a nação de Israel. Abraão, louvado é o nome do Senhor Jesus. Abraão foi escolhido dentre os caldeus, a partir dele se formou a nação de Israel. Abraão gerou a Isaac, Isaac gerou a Jacó, Israel. Israel gerou aos 12 patriarcas. Os 12 patriarcas geraram filhos, e estes se multiplicaram, e assim foi formada a nação de Israel. Abraão, louvado é o nome do Senhor Jesus. Assim foi formada a nação de Israel. O Senhor formou a nação de Israel para ser o sustentáculo da lei e dos oráculos, para que dela nascesse o Cristo, o qual é sobre todos Deus bendito. Vejamos no livro de Romanos, capítulo 9, versículo 5, que nos diz: dos quais são os pais, dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Louvado é o nome do Senhor. Romanos, capítulo 9 e versículo 5. Israel, uma nação ímpar no contexto das outras nações, foi formada para ser a testemunha do único Deus, como está em Isaías 43, 10. Vós sois as minhas testemunhas. O Senhor, diz o Senhor, perdão, vou ler novamente. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Isaías 43, 10. Israel era a teocracia. Teo, Deus. Cracia, governo. Então significa governo de Deus. Teocracia significa governo de Deus. O governo era exercido por intermédio do sacerdócio levítico. Este sistema sacerdotal era o depositário da lei de Deus. A nação de Israel era a única governamentada diretamente por Deus através de suas leis. Para formarmos uma imagem em nossa mente de como viviam os homens com relação a Deus, é preciso entender que Abraão até o dilúvio, Noé, e Noé até Moisés, não se conhecia a lei de Deus. Mas é preciso que fique bem claro para nós que só os escolhidos de Deus, ou seja, a nação de Israel, vivia sob esta lei, que era administrada pelo sacerdócio levítico. As demais nações, os gentios, que não foram escolhidos para ser a nação do Senhor, viviam conforme suas próprias leis humanas. Quando, porém, chegou a plenitude dos tempos, Cristo veio e trouxe com ele os ensinamentos das boas novas, o Evangelho. Estas boas novas
vieram para ficar no lugar do sistema da lei. A base de sustentação deste novo sistema é o sacerdócio de Melquisedeque, figura de nosso Senhor Jesus Cristo, o sumo sacerdote da nossa confissão. Enquanto o sacerdócio levítico era específico da nação escolhida Israel, o sacerdócio de Melquisedeque foi estendido aos escolhidos de entre todos os povos. Pelo sacerdócio levítico, Israel recebeu a lei. Pelo sacerdócio de Melquisedeque, a igreja recebeu a graça. A lei veio por Moisés, o primeiro homem do sistema sacerdotal levítico. A graça veio por Jesus Cristo, o primeiro homem do sistema do sacerdócio Melquisedeque. Vejamos no livro de João, capítulo 17. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. João 1:17. O fato, porém, é que a nação de Israel não aceitou esta mudança, persistindo em querer viver no sistema levítico. O sistema da lei. O Senhor veio para eles especificamente, mas eles o rejeitaram. Como está lá em João, capítulo 1:1. Veio para que era o seu, e os seus não o receberam. Vamos continuar no próximo vídeo. Nós estamos falando sobre os dois sistemas sacerdotais, parte 1. No vídeo 1. Agora vamos começar o vídeo 2. E você fique conosco. Leia, observe a palavra de Deus. Medite conosco. É muito importante. É de suma importância a igreja do Senhor saber sobre os dois sistemas sacerdotal. Que o Senhor Jesus Cristo abençoe a todos. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. 0 operadora 81 98427 1048. Falar comigo mesmo, seu amado irmão em Cristo Ivanilson Belo. Amém? Jesus abençoe a todos. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.